Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Vamos lá para a nossa sexta trombeta. Paramos na quinta, falamos até a quinta trombeta, onde falamos sobre o significado ali falamos sobre o Apolion e o Abaddon, que significa destruidor, que são os problemas espirituais que virão sobre os crentes. E a sexta trombeta está em Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 21. Diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro e que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Desculpa. Irmãos, quando fala anjos amarrados, dá para entender que não são anjos de Deus, né? Já fica claro, porque se são anjos que estão amarrados, não são anjos que nós podemos dizer que estão a serviço, mas eram anjos que estavam aprisionados, esperando uma obra específica que eles terão que fazer na terra. E olha o que a Bíblia diz aqui. Os 4 anjos que estavam preparados... Só um minutinho aqui. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi na minha visão tinham um aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas do fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem nem ouvir, nem andar. Não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Irmãos, nós temos a descrição da sexta trombeta falando sobre também pragas que virão. Mas o interessante é que na sexta trombeta, nós temos a descrição de um grande exército vindo. E é claro que nós não podemos dizer que esses exércitos aqui são uma representação de um exército humano, não. A gente vê que é algo também espiritual, que vem para destruir 1/3 parte também. Lembra? Esse 1/3 é um número constante nessas trombetas. O porquê também não me pergunte, que isso aí eu não sei. Existem coisas que eu não sei, nem vou inventar aqui uma explicação para falar, olha, esse 1/3, eu não sei o que, ainda não tenho essa revelação. Vamos continuar estudando e quem sabe lá para frente a gente entenda o que vem a ser 1/3. Se esse 1/3 é algo realmente literal ou representa alguma coisa. Isso são coisas que a gente tem que estudar e a gente vai se aprimorando e estudando mais isso, Eu tenho procurado estudar e eu vou, em nome de Jesus, conseguir chegar a isso. Eu tenho participado de um seminário de escatologia aqui na Faculdade Betel, em Minnesota, em espanhol. E eu vou esperar o momento de perguntar isso a esse doutor com quem eu tenho estudado também. E aí vai ser muito interessante. Ele é muito bom também. Ele é um professor na área e, com certeza, quando eu tiver a chance, eu vou estar perguntando para ele sobre essa parte de 1/3, o que ele entende com isso. E sempre a gente pode chegar a algum denominador comum sobre raciocínios. Mas a gente percebe aqui o seguinte, que existe uma finalidade com essa ação. A Bíblia diz aqui que essas pragas foram dadas
para que os homens viessem a se arrepender. Para que eles reconhecessem o seguinte, que tudo aquilo que eles estavam sofrendo era uma ação do diabo na vida deles. Ou seja, para que eles viessem... Só que a Bíblia fala que eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Eles não voltam atrás neste momento diante dessas circunstâncias. O que nos faz pensar o seguinte, irmãos, não são lutas nem provações que vão fazer com que os homens se arrependam, e nem tormentos espirituais. A conversão fica clara através dessas passagens, é uma ação do Espírito Santo na vida daquele que abre o coração para que o Espírito Santo o convença. Você vê aqui que, olha, termina dizendo assim, olha, não se arrependeram, não deixaram de adorar os ídolos, não deixaram de fazer a prática de feitiçarias, nem dos seus assassinatos, nem da sua imoralidade sexual e nem do roubo. Nós podemos ver que esse texto fala sobre o mundo estando numa decomposição muito grande. E não sei se vocês notam que uma das coisas que logo o apóstolo escrevendo, o apóstolo João, ao escrever esse relato aqui da trombeta, ele fala sobre a adoração aos demônios e os ídolos. A idolatria é uma coisa muito, muito, muito combatida em toda a palavra de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre prostituição, ele usa ou adultério, né? A Bíblia chama prostituição ou adultério, ou seja, o abandonar aquilo que era o que devia fazer. Ele usa esse termo em relação à idolatria. E nós vamos ver mais adiante que a grande Babilônia é uma igreja idólatra. É uma igreja que leva as pessoas à idolatria. Por quê? Porque o anticristo vai ser idolatrado. O anticristo vai ser colocado no lugar de Cristo. Ele vai ser idolatrado. Ou seja, ele vai ocupar o lugar de Deus no coração das pessoas. É isso que é idolatria. É trocar o primeiro lugar, a primazia de Deus, por outra coisa. As pessoas aqui, no caso, ídolos. Ídolos de quê? Ídolos humanos, feitos por mãos humanas. Mas isso é uma representação da vida espiritual e moral que vai existir. Olha só, mesmo em meio a todos os pecados, as pessoas continuam com a sua vida religiosa. Porque quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando o quê? De um prosseguimento religioso. Ou seja, as pessoas continuam adorando, ou seja, mantendo aquela aparência de vida religiosa. E é o que diz que acontecerá, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, quando fala sobre a característica dos homens dos últimos tempos. Eles têm uma aparência religiosa, têm uma convivência religiosa, mas nega-se a eles o quê? O poder e a autoridade do Senhor. Eles vivem uma vida de religiosidade. Irmãos, essa sexta trombeta trata exatamente sobre isso. É que mesmo diante de uma vida aparentemente religiosa, os homens serão maus na sua essência. Serão assassinos, serão feiticeiros, serão idólatras, serão imorais sexualmente, serão ladrões. Mas sem perder o quê? Esse cunho espiritual. Essa aparência de piedade que é dada através do quê? Desse culto, dessa idolatria, dessa reverência ao quê? Alguma coisa que não é Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Estarmos muito atentos a isso. Por quê? Porque nós também podemos ser pegos nessa situação de vivermos uma vida aparentemente religiosa e piedosa, mas temos em nosso coração maldades que estão incutidas e escondidas ali. Então, nós temos que tratar isso. Nós não podemos viver essa vida de aparência. A grande Babilônia, a igreja que vai se levantar como a falsa igreja, ela exatamente mistura isso. Mistura religiosidade e paganismo. Mistura o que é santo com o que é profano. Mistura
a essência da vida cristã pura com aquilo que há de pecaminoso. Não é isso que Deus fala lá em Isaías, nos seus primeiros capítulos, quando ele fala, olha, eu cansei das luas novas, eu cansei das festas, eu cansei dos jejuns de vocês. Porque quando vocês fazem tudo isso, vocês me abominam, eu tenho nojo. A Bíblia fala isso. É um dos textos mais fortes que a gente pode ver, quando Deus fala assim, eu tenho nojo daquilo que vocês me oferecem. Porque vocês levantam as mãos para me adorar com as mãos sujas de sangue. Vocês vêm nos jejuns, mas com o pecado da imoralidade. Né? Se a gente volta um pouco mais atrás, nós vamos lá em Ofni e Finéias. Os filhos de Eli, que as mulheres traziam o holocausto. Olha como é que era. As mulheres traziam o holocausto para oferecer a eles, né? Eles eram sacerdotes, juntamente com Eli, traziam até o santuário, que era a tenda da congregação, não existia o templo ainda, traziam para oferecer holocausto a Deus, e a Bíblia fala que estes homens que eram casados, eram sacerdotes, se deitavam com aquelas mulheres. Horrível, né? Eles usavam da posição deles de sacerdotes para o quê? Para exercer um poder, uma autoridade, até uma sedução religiosa, para abusarem e para terem favores sexuais àquelas mulheres. Como se aquilo fosse o seguinte, olha, nós somos sacerdotes, você tem que fazer isso com a gente, porque senão Deus... Olha como que era. E a Bíblia fala que Eli, sabendo tudo isso, não os repreendeu. Foi por isso que ele perdeu o sacerdócio. Então, irmãos, quando a sexta trombeta trata sobre isso, ele mostra exatamente isso, né? Mostra que sofrer os ataques, o terror dos demônios, deveria forçar a humanidade a buscar com toda a pressa uma aliança com Deus. Ou seja, se os demônios estão nos atacando, se nós estamos opressos pelos demônios, nós devemos realmente buscar ao Senhor. Mas exatamente o contrário, amados. Por causa da dureza do coração e do prazer do pecado, eles vão buscar mais ainda essas práticas de idolatria e esses pecados tão grosseiros como nós lemos aqui. Então, a gente tem que saber que essas coisas estão acontecendo. Então, não vamos imaginar nós, irmãos, o seguinte, que por causa da pandemia, que por causa das dificuldades, as pessoas vão buscar a Deus. Não vão. Eu não sei se... Vocês têm acompanhado algumas lives, algumas coisas, alguns programas que passam fora do cunho evangélico? Eu não sei se vocês têm feito isso. Eu tenho esse costume, né? Eu abro aqui o meu YouTube e de vez em quando eu vejo algumas coisas. E eu acompanho, às vezes, até alguns stand-ups, alguns shows de piadas. Gente, é ridículo o que a gente vê as pessoas fazendo. Eu assisto alguns programas de reportagem sobre algumas coisas, onde as pessoas tentam debater e mostrar como se fosse uma crônica. Irmãos, o negócio é pesado. A gente está vendo as pessoas, elas estão caminhando numa direção muito perigosa. Por quê? Porque elas estão cada vez mais debochando de Deus. Cada vez mais elas estão ridicularizando a Deus nas suas atitudes, nas suas posições. Ao invés de viver esse momento como um momento de busca do Senhor, não. As pessoas têm buscado um caminho errado. E é por isso que a Bíblia fala, aquele que é santo, olha que interessante, aquele que é santo se santifique mais ainda. Aquele que é santo se santifique mais ainda. Porque nós sabemos, né, irmãos, que a santidade não é uma coisa inerte, não é uma coisa parada. Santidade quer dizer o seguinte, não é que eu não tenha. Santidade, quando a Bíblia fala, não quer dizer ausência de pecado. Quer dizer o reconhecimento de quem eu sou e a busca daquilo que eu tenho e quero ser diante do Senhor. Porque toda vez que eu olho para mim, eu falo, puxa, eu tenho coisas a melhorar, então eu estou reconhecendo que eu sou falho. Então eu preciso melhorar, eu preciso ir adiante, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso me santificar. E ele fala, aquele que é santo, ou seja, se Deus já perdoou o meu pecado, eu sou puro, Deus me perdoou. Então eu tenho que me santificar mais ainda, eu tenho que caminhar nessa direção. E nós vemos um caminho inverso. Nós vemos, às vezes, as pessoas se afastando do Senhor e deixando de viver essa vida de santidade que devemos viver
em todo o tempo. Aí, irmãos, nós temos uma coisa. Acaba a sexta trombeta. Toca a sétima trombeta? Não. Não toca. Tem um intervalo. Vocês lembram que do sexto selo para o sétimo selo também tem um intervalo? Olha como é que as coisas são. E aí nós temos um intervalo. E esse intervalo está em Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 a 11. Diz assim: Então ouvi outro anjo poderoso que descia do céu. Ó, você vê que esse agora não traz trombeta nenhuma. Todos os outros traziam uma trombeta. Esse já não traz. Aí ele fala: ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Irmãos, o que os 7 trovões falaram? Nós não sabemos. Vocês perceberam aqui que ficou oculto? Ó, ele fala assim, é interessante quando a gente lê essa passagem, fala assim, e logo os 7 trovões falaram. Aí a gente fica, opa, o que a gente vê 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, mas cadê os 7 trovões? O que os 7 trovões falaram? Ele ouviu o que os 7, mas ouviu uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Ele não escreveu o que os 7 trovões. Ou seja, nós vamos ter coisas, irmãos, que vão ser surpresas para nós. Porque o que esses 7 trovões falaram, nós vamos ouvir. Porque está selado. E quando a gente fala selo, o selo só vai ser aberto o quê? Lembra que nós falamos sobre isso? O selo só é aberto no final. No final, o selo vai ser aberto e tudo vai ser descortinado diante de nós. Então, nós temos aqui essa questão dos 7 trovões que diz, não o escreva. Então, o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Você vê que acabou. O que os 7 trovões falaram? Eles falaram, ele ouviu, ele selou e não escreveu. Ele só ouviu e selou, mas não escreveu. Então, olha, tá lá. O que foi, nós não sabemos, não era para a gente escutar. Aí ele continua. E jurou, né, direito para o céu, e jurou que aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Vocês lembram que durante o tempo inteiro nós lemos lá no princípio das dores dizendo o seguinte, o fim não será logo. Ainda não é o tempo do fim. Vocês lembram disso? Agora, quando chega na sexta trombeta, depois da sexta trombeta, nesse intervalo, agora nós já começamos a ouvir outro tipo de voz, outro tipo de recado. O anjo já diz assim, não haverá mais demora. Ou seja, está chegando. E ele continua. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, não está falando que o 7º anjo está tocando, mas nos dias em que o anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, de forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Deus falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vai, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis.
Aí nós vemos acabando, então, essa questão do intervalo. Olha só, esse intervalo de Apocalipse, capítulo 1, né, até 11, 14, ele separa a sexta trombeta da sétima trombeta. E ele é preenchido por esse relato. O relato de João recebendo um livrinho que, ao comê-lo, é doce como mel, mas no seu estômago ele é amargo. E o que representa isso? O que significa essa passagem? Essa cena significa o seguinte: o recebimento da mensagem profética. Quando o João fala sobre o recebimento da mensagem profética, esse recebimento, que é receber esse livrinho, ele é doce como mel. Ou seja, Deus está revelando o que ele vai fazer. Deus está dando a ele, né, a questão de entender e ver as coisas que estão ocultas e que irão acontecer lá na frente. Mas, por um outro lado, é amargo ao chegar ao seu estômago. Em que sentido? Porque ele se refere ao sofrimento que irá acontecer, à provação que a igreja irá passar, a tudo aquilo que vai se cumprir dessas profecias e ao julgamento descrito nos capítulos que nós vamos ver adiante do livro de Apocalipse. Então, por isso que este livrinho que ele experimenta, ele é doce, mas também ele é amargo. Ou seja, aquilo que nós vamos receber é doce, mas a luta que vamos enfrentar, ela é amarga. Ou seja, nós estamos recebendo do Senhor algo que é maravilhoso. Deus está nos esclarecendo, Deus está falando, Deus está nos guiando em toda a verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos recebendo uma revelação que é uma coisa boa de saber, mas nós devemos saber o seguinte: o que nós vamos passar é duro, é pesado, e nós devemos nos preparar para isso. Por isso que é doce na boca e amargo no estômago. É bom nós sabermos, mas o quê? Nós sabemos que vamos enfrentar lutas terríveis. Então nós devemos saber que não vai ser tempo fácil. Irmãos, a vida espiritual não é um tempo fácil de ser vivido no tempo do fim. Por isso eu torno a dizer a vocês mais uma vez: vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Aí nós temos a sequência, então, desse intervalo, que está em Apocalipse, capítulo 11, de 1 a 14. Diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Só parando aqui, durante 42 meses, lembra qual é o tempo da grande tribulação? 42 meses. 2 anos, 3 anos e meio. Então fala que os gentios pisarão a cidade santa. Aí você fala, poxa, quer dizer o quê? Que os gentios vão invadir Jerusalém? Não, irmãos. Lembre-se, nós estamos falando de figuras. Apocalipse é um livro de figuras de linguagem. Quando fala a cidade santa, quando fala aqui, está falando de nós como igreja. Como nós como igreja. E quando fala que os gentios pisarão, é que nós seremos o quê? Perseguidos. Perseguidos. Os gentios pisarão a cidade santa. Irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem é o templo do Senhor? Sou eu, é você. Qual é a cidade santa? Cidade santa, irmãos, não é Jerusalém. Jerusalém como terra. Sabe? A gente precisa desmistificar essas coisas. A Bíblia, tem muita gente que está falando o seguinte: vamos orar por Jerusalém, pela paz em Jerusalém, porque aí nós vamos ter paz também. Irmãos, eu oro por Jerusalém, mas eu oro pela Arábia Saudita, eu oro pelos Estados Unidos, eu oro pelo Brasil, eu oro por todo mundo de igual maneira. Porque não é orar por Jerusalém, a cidade, irmãos. Toda a velha aliança foi quebrada em Cristo Jesus. Eis que eu faço convosco uma nova aliança no meu sangue. Quando uma nova aliança é feita, toda a antiga aliança caduca, perde o valor. Não existe como viver, irmãos, duas alianças juntas. Cristianismo, irmãos, não é sequência de judaísmo. Cristianismo é uma nova prática de vida. Cristo Jesus
rompeu com toda a prática dos judeus. Tanto que em Atos dos Apóstolos, nós vemos quando houve a primeira conferência, quando os judeus estavam se convertendo, o pessoal perguntou: o que a gente vai impor sobre os gentios? O que vai impor sobre os gentios? Aí Tiago, irmão de Jesus, que era bispo da igreja, líder da igreja em Jerusalém, ele fala: gente, vamos fazer só o seguinte, que não sejam idólatras, que não comam comida sacrificada a ídolos e que se abstenham das relações sexuais ilícitas. Pronto. Tirando essas 3 recomendações, nenhuma outra recomendação foi dada aos gentios sobre o que eles deveriam fazer. Ou seja, tudo aquilo que a lei trazia, acabou. Acabou. Por isso que Paulo fala: quem ama, cumpre toda a lei. Quem ama, cumpre toda a lei. Porque o amor é maior do que toda a lei. E a Bíblia fala que nós que estamos em Cristo não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos, sim, debaixo da graça. Da graça. A lei se tornou inválida, ela não existe. Ela existe. Ela existe como uma forma de nos nortear. Mas eu não vivo preocupado com a lei. Por quê? Porque Jesus me perdoou de todo o pecado. Então eu não vivo acusado pela lei. Porque a lei só servia para mostrar o meu pecado. A lei nunca perdoou. A lei só mostrava o pecado. Então, irmãos, quando nós falamos sobre isso, o que eu quero dizer é que nós, como igreja, nós somos aqueles a quem Jesus vai vir buscar. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver Jesus falar que ele vai vir buscar uma cidade ou um lugar. Ele vem buscar um povo, a igreja dele. A igreja, eu e você, os nossos irmãos de todas as tribos, línguas, povos e raças. Essa igreja é que Jesus vai chamar. E aí nós vemos isso aqui, então. Nós vemos essa coisa aqui, Deus falando sobre a questão dos 42 meses. Não. Aí ele fala: darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão. Enviarão presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta deles, que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Aí nós vemos nesse relato, desse intervalo, que existe o segundo ai. Existe o segundo ai. Esse segundo ai, ele fala exatamente sobre o quê? A grande tribulação. Esse segundo ai está tratando, nesse intervalo aqui, falando exatamente sobre o tempo que a igreja será perseguida. Nós já vimos, e eu não vou voltar lá atrás, nós já vimos que as 2 testemunhas, quem são? A oliveira Braga, a oliveira, os candelabros, nós já vimos. Esses são a igreja.
A igreja. Nós temos a igreja profetizando, a igreja fazendo algo. A igreja com grande poder agindo. Mas aí nós temos esse período, qual é? Esse período, vamos botar aqui, de 7 anos. O período da grande tribulação é de 3 anos e meio. O período do reinado do anticristo, 7 anos. No meio desse tempo em que a igreja vai estar pregando, mostrando, anunciando, e aí vocês podem ver o seguinte, que mesmo as 2 testemunhas pregando, as pessoas tentarão destruir essas 2 testemunhas. As pessoas virão contra a igreja, as pessoas se levantarão contra a igreja durante esse período do reinado do anticristo. Mas aí a Bíblia fala aqui, que do mesmo jeito que eles vêm, eles são repreendidos e da boca dessas testemunhas sai o quê? Fogo. Fogo devorador. Irmãos, esse fogo, irmão, não quer dizer que a igreja vai ser como um dragão, né? E aí o fogo vai... Não vai ser nada disso. Né? Games of Thrones, vocês lembram lá? Da montadora da rainha lá dos dragões, né? E aquela coisa toda que devora. Não vai ter nada disso não, irmãos. Esse fogo é uma figura de linguagem do poder do Espírito, da unção que a igreja vai ter. Que as pessoas vão vir contra ela, mas na autoridade do Espírito isso será destruído. Isso vai cair por terra. Por quê? Porque essas 2 testemunhas, a igreja do Senhor, chamada aqui de 2 testemunhas, ela vai estar com a autoridade do Senhor para o quê? Para fazer proezas, sinais do céu. Se quiser, é como ele fala, é o poder de Elias e de Moisés para o quê? Transformou a água em sangue, fazer milagres e prodígios. É isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Só que aí, de repente, quem vem? Vem a besta lá, ó, a besta que vem do abismo. Atacará, irá vencê-los e matá-los. Aí você fala, peraí. As 2 testemunhas da igreja vai ser vencida e vai ser morta. Então nós vamos perder? Não. Aí nós temos que entender aqui também essa figura de linguagem. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele vai ser morto. A grande tribulação vem e vai fazer com que essa igreja, diante das pessoas, ela seja destruída. Por quê? Porque ela não vai mais poder exercer este ministério de forma visível e tal. Muito pelo contrário. Todo o poder das trevas vai vir sobre ela para persegui-la. Aí nós vamos ter o quê? Os mártires. Lembra que nós já lemos sobre isso? Quem são esses? As almas clamam. Estes são aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que morreram por não adorar a besta. Estão lembrados, né? Dos contextos que nós já lemos. Então, aí nós temos, então, o quê? No sentido de que parece que essa igreja foi destruída, parece que essa igreja foi morta. Não, é que a perseguição vai vir, e quando essa perseguição vir sobre a igreja, aí nós vamos ver uma coisa. As nações vão festejar. Vai ser como o Natal. Eles vão falar assim, agora nós não vamos ser mais incomodados pela pregação dessa igreja. Nós agora não vamos mais ser confrontados com aquilo que essa igreja está pregando. E aí eles vão ter este momento como um momento de vitória. E eles vão dar presentes. Imagina, é o Natal. É o Natal. Eles vão dar presentes um para o outro. Ó, toma aqui presente. Por quê? Porque agora é festa. Nós não temos mais a igreja fazendo isso. Só que a Bíblia diz o seguinte, que durante 3 dias e meio, é como se essa igreja estivesse morta. 3 dias e meio. Grande tribulação, 3 anos e meio. A igreja sendo perseguida. Viu por que a perseguição não vem sobre o ímpio, vem sobre a igreja? Vem sobre a igreja. Não pode vir sobre o ímpio. O ímpio está feliz, está dando presente porque a igreja está sofrendo. A igreja está sendo perseguida. E essa igreja vai continuar ali. Por quê? Ele fala o seguinte, ele fala, o cadáver delas dessa igreja não é tirada. Ela não é levada embora. A presença dela continua ali. Quando fala que, olha só, durante 3 dias e meio, os homens, os povos, língua, nações, contemplaram os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Ou seja, não, isso aí tem que continuar. Os homens, a igreja vai continuar presente.
como se existisse ali, como tipo assim, não, ela está aí, mas não faz nada. Só que a Bíblia fala que vai vir o sopro de vida da parte de Deus. E essa igreja fica de pé. Fica de pé. Então, aí nós vemos o seguinte, aí nós já ouvimos falar que depois de 3 anos e meio da igreja perseguida, o Senhor vai falar, e nós temos na parte desse versículo, subam para cá. Aí é o arrebatamento, aí é o final de tudo. Eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os inimigos olhavam. Aí está falando do quê? Daqueles que foram transformados, nós vamos subir e todo olho verá. A igreja sobe no final e os homens veem, contemplam com os olhos. Querendo dizer o seguinte, irmãos, depois de 3 anos e meio que a igreja massacrada, vivendo isso, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ser elevados à vitória. Aí você vê aqui, ele está falando isso de uma forma muito, como se diz, alegórica, não detalhando. Quando nós entrarmos na 7ª trombeta e nós formos adiante nas taças, nós vamos começar a ver detalhado essa ação do ação de Deus, como a besta vai ser destruída, o que vai acontecer com a igreja, como a igreja vai ser arrebatada. Estão entendendo como é que ele vai desmistificando e trazendo à luz o que vai acontecer? É exatamente isso que nós vemos aqui. Então, esse intervalo que nós encontramos aqui, ele traz para nós exatamente essa revelação. Ele fala o seguinte, trata-se aqui já, nesse texto final, trata-se da tensão entre a justiça de Deus e a sua longanimidade. Deus é longânimo? Mas agora ele vai ser justo. Ele vai começar a tratar com as nações. Por isso que diz assim, já não haverá demora. Já não haverá demora. E aí nós vemos que a missão da igreja, ela vai continuar. Que é o quê? Pregar o evangelho. Pregar mesmo debaixo da perseguição. O Espírito. Essa igreja continua presente, mesmo sendo perseguida. Mesmo aos olhos dos homens, ela ter sido o quê? Ela está morta. Por quê? Porque agora o poder do anticristo, as ações do anticristo se voltaram contra a igreja. Contra a igreja. Mas essa igreja continua vencendo e continua conclamada a pregar o evangelho, mesmo sofrendo o martírio, que é o que nós vemos descrito aqui. E a medição do santuário, irmãos, representa, igual quando a gente vê lá, lembra que nós falamos sobre selar 144 mil nos selos? A medição do santuário, no capítulo 11, versículo 1, e o santuário foi medido. Né? Essa representação, irmãos, quer dizer o seguinte, a proteção espiritual que a igreja vai ter. Não a proteção física, mas a proteção espiritual. Porque a Bíblia fala o seguinte, o ato exterior não deve ser medido. Ou seja, o templo é medido. Nós vamos ser medidos e guardados. O ato exterior quer dizer o quê? Aquilo onde os gentios irão pisar. Nós vamos sofrer perseguição física. O interior somos nós, a vida espiritual. Nós vamos ser medidos e guardados espiritualmente. Mas o exterior vai ser pisado pelo gentio. Aquilo que é externo, aquilo que é humano, aquilo que é físico, nós vamos sofrer. E essa é a descrição que nós encontramos nesse texto. E nós temos, então, a besta também que emerge do abismo. A besta que emerge do abismo. O 5º anjo está em Apocalipse 9:1. O 5º anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que havia ali caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então, qual é essa besta que sai do abismo? A chave foi aberta. Lembra que nós falamos sobre abrir o abismo? A chave foi aberta e a besta que vem do abismo surge. Quem é ele? O anticristo. Esse é o anticristo. Aí nós voltamos, irmãos, quando a gente fala sobre essa chave, a trombeta e o anjo, esse anticristo vindo do abismo, nós voltamos àquele texto de Tessalonicenses, que não é a igreja nem o espírito que detém a chegada do anticristo. É o próprio diabo quem vai abrir essa porta e vai trazer de lá quem? Aquele que é o escolhido dele, o preparado dele, o melhor dele para aquele tempo, para fazer a obra que ele tem que fazer.
Entendem isso? Então, está aqui no texto. Irmãos, nós vamos ter que continuar sobre esse assunto na próxima terça. Por quê? Deixa eu explicar aqui para vocês. Quinta-feira agora, nós temos aqui na nossa igreja uma reunião do nosso conselho para tratarmos de alguns assuntos muito importantes e eu não poderei estar participando da nossa live aqui na quinta-feira, tá certo? Então, nós, nessa semana, teremos hoje e agora só na próxima terça. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aproveitem e leiam Daniel, capítulo 7. Dê uma lida em Daniel, capítulo 7. E depois você pode ir para Apocalipse também, capítulo 12. Nós já vamos entrar nessa linha aí, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre o anticristo e a sétima trombeta. E logo depois da sétima trombeta, nós vamos falar sobre a visão da mulher, o dragão e as bestas. De uma forma bem detalhada, o que significa cada figura dessa na Bíblia. Então, na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos fazendo isso. Amém? Deu o nosso horário.